Fala aí, pessoal. Bora falar do veto que o presidente Lula fez ontem à noite na possibilidade de isenção de imposto para os fundos imobiliários, que está dando muita polêmica aí na internet. Então, o objetivo desse vídeo é trazer vocês para a racionalidade, fazer com que vocês entendam se faz sentido ou não ter fundos imobiliários no portfólio de vocês e como investir em fundo imobiliário da maneira correta. Muita gente investe da maneira errada e cria uma expectativa que nunca vai acontecer porque investe errado em fundos imobiliários. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Bastos, eu sou analista e consultor de investimento, sócio da Ticker Investimentos, que é uma empresa onde a gente faz consultoria, ou seja, a gente pega na mão do investidor para levar o investidor até os objetivos financeiros dele, não só em fundos imobiliários, em tudo, ações, FIAGro, FINFRA, renda fixa, ativos no exterior, a gente manda o seu dinheiro para fora também, ou seja, aquilo que fizer sentido para você, e da Ticker Research, que é uma casa de análise de investimentos, onde a gente cobre tudo também, fundos imobiliários, ações, ativos no exterior, renda fixa, etc. Tá? Já me segue aqui nessa rede social e em todas as outras é @DaniloGBastos, Instagram, no antigo Twitter, né, no X, no YouTube, @DaniloGBastos, você vai acompanhar os meus conteúdos sobre investimentos. Beleza? Se você é assinante do nosso relatório semanal de fundos imobiliários, no relatório da semana que vem, a gente vai abordar com profundidade essa questão da tributação, não no relatório que vocês receberão hoje, né? Hoje é dia 17, o relatório que vocês receberão hoje, esse assunto ainda não vai ser abordado porque ele foi finalizado ontem, antes do veto aí do presidente Lula. O que é importante a gente trazer aqui logo de cara? Não mudou absolutamente nada a isenção de imposto de renda sobre os dividendos para a pessoa física, né? Então, o investidor pessoa física continua sendo isento de imposto nos dividendos que você recebe aí mensalmente dos fundos imobiliários. Não mudou nada sobre isso. Eu estou vendo muita gente escrevendo besteira, falando besteira aí na internet, fazendo um sensacionalismo para ganhar desculpa, para ganhar like, curtida, etc. Então, não caiam nessa, tá? Não mudou nada, nada sobre a isenção sobre os dividendos, que é o maior retorno que um fundo imobiliário entrega, é justamente ali nos dividendos. Mas, basicamente, os fundos imobiliários começarão a partir de 2026, o fundo, a estrutura do fundo, a pagar o IBS e o CBS, que são aí os novos impostos que substituirão o PIS e o COFINS a partir de 2026, de forma gradual, até 2033, estando completamente implementado. Em 2033, essa informação é muito importante. Então vai começar em fase de teste em 2026 e ir subindo aí de maneira gradual até 2033. O objetivo é substituir PIS e COFINS, mas fundo imobiliário não paga PIS e COFINS. Fundo imobiliário não tem imposto na estrutura dele, não paga. Ou seja, é um imposto novo sim, que vai ser começado a cobrar sobre os fundos imobiliários e obviamente isso vai trazer algum impacto aí na receita do fundo. De quanto vai ser esse impacto? Tem muita coisa ainda para ser discutida e compreendida aí na cobrança do IBS e CBS. O impacto vai depender de quanto os fundos imobiliários conseguirão repassar do IBS e CBS para os inquilinos, por exemplo, nos contratos de aluguel e até mesmo nos spreads dos CRIs. Lembrando que isso vai ser feito de forma gradual, de maneira muito pequena ainda em 2026, começando de maneira mais forte ali em 2027, até atingir o máximo em 2033. Ou seja, tem muito tempo para discussões, implementações e repasses em contratos aí por parte dos fundos imobiliários nesse período. Mas a gente imagina que, no pior cenário, com as informações que a gente tem até o momento, a cobrança máxima seria em torno de 10%, ou seja, esse seria o impacto na receita do fundo. 10% de impacto na receita, se os fundos imobiliários não conseguirem fazer nenhum repasse, nenhuma readequação, o que obviamente traria impacto aí lá nos dividendos distribuídos. Qual é a minha maior preocupação em relação aos fundos imobiliários? Tá? Na sequência eu vou falar com vocês sobre
ter fundos imobiliários na carteira, o que fazer com os fundos imobiliários que você já possui e se faz sentido para você especificamente ter fundo imobiliário na carteira. Mas a minha maior preocupação hoje em dia, nas redes sociais, principalmente, é onde a maioria das pessoas buscam informações, é com o sensacionalismo que é feito. As pessoas fazem uma comunicação de maneira sensacionalista, de forma a ganhar like, a ganhar curtida, a vender o produto dele como a melhor solução de investimento. E isso acaba mais confundindo o investidor do que ajudando. A gente sabe que a maioria das pessoas não tem muito tempo para pesquisar sobre assuntos novos. Então vocês acabam muito comprando, né, acreditando, engolindo as informações que são entregues aí na internet. Talvez você seja um excelente médico, engenheiro, advogado, dentista, aviador, policial, etc. Mas não tenha tempo ou não queira mesmo se dedicar profundamente a investimentos. E as pessoas fazem um sensacionalismo sobre isso. Hoje eu até comentei em um grupo, e já comentei pessoalmente com diversos amigos que falam muito sobre fundos imobiliários na internet, que a gente acaba fazendo uma comunicação de maneira errada. Muito influencer de FIIs, né? Eu me vejo particularmente como um profissional de investimento, eu sou analista e consultor, que utiliza as redes sociais para potencializar aí o alcance, né, do meu trabalho. E não propriamente um influencer que vive de influência, né? Eu praticamente não faço publi, não vendo curso, apesar da gente ter também na nossa esteira de produtos, não está longe de ser o nosso principal produto. Então eu utilizo as redes sociais para potencializar o meu trabalho. Mas eu vejo muito influência de finanças de uma maneira geral, principalmente a galera focada em FIIs, fazendo uma comunicação que leva o investidor a entender, desculpa, que fundo imobiliário é o melhor produto de investimento, sendo que o melhor produto de investimento simplesmente não existe. Quem está querendo botar essa ideia na tua cabeça está querendo te vender um produto só, que é o dele, basicamente, né? E não é assim que funciona. Um indivíduo, qualquer indivíduo, você, meu caro que está me assistindo aqui, tem objetivos de curto, médio e longo prazo. E existem uma infinidade de produtos de investimento que irão performar bem no curto, médio e longo prazo, de acordo com seus objetivos financeiros. Você vai ter reserva de emergência, você vai trocar de carro de tanto tempo, você vai realizar viagens, você vai ter a faculdade dos seus filhos para pagar, você vai ter a sua aposentadoria, a sua independência financeira. São objetivos financeiros completamente diferentes. E produtos diferentes farão sentido para cada um desse tipo de objetivo, né? Para cada um desses objetivos. Onde que fundo imobiliário, na minha visão, se enquadra aí? Objetivos de longo prazo, porque são ativos que performam bem no longo prazo apenas. Não adianta criar expectativa de fundo imobiliário no curto prazo. Para a gente medir a rentabilidade de maneira correta dos fundos imobiliários, a gente precisa atravessar um ciclo de juros completo, né? A gente sabe que os fundos imobiliários são muito sensíveis aos juros e a gente precisa atravessar um ciclo imobiliário completo também, tá? Então eu diria que a gente precisa de um período aí de 7 a 10 anos aí, pelo menos, para começar a ver fundo imobiliário performar bem. Ah, Danilo, eu não quero esperar 7 a 10 anos, eu não devo esperar 7 a 10 anos. Cara, o fundo imobiliário só faz sentido no objetivo de longo prazo. Se você está esperando construir patrimônio para se aposentar num período menor do que 10 anos, não é para ter fundo imobiliário ali. Aliás, eu nem sei o que deveria ter, porque dificilmente algo vai performar bem, construir patrimônio de maneira séria no curto prazo. Para objetivos de curto e médio prazo, aí renda fixa dá para trabalhar com outros produtos. A não ser que você esteja migrando um portfólio imobiliário, investindo em imóvel físico para fundo imobiliário, para aproveitar a praticidade do produto, a diversificação, etc., a facilidade de gestão, e vai usar os dividendos mensais. Dividendo mensal você vai ter imediatamente, né? Você investiu agora, mês que vem você está recebendo. Mas construção patrimonial que depende de valorização dos imóveis, e essa valorização depende aí do ciclo imobiliário e do ciclo de juros, você precisa ser racional, você precisa usar a cabeça para investir, não o coração, e saber que você precisa de um prazo para que isso aconteça, tá? Então, um investidor que não faz dessa maneira está criando uma expectativa que não faz sentido, que não vai ser realizada. E o influencer de finanças, que atua mais em fundos imobiliários e não passa essa informação para o investidor, cara, eu acho que ele está pecando, tá? Assim como o influencer de finanças, especialista em FIIs, que não rebate a quantidade de asneira, a quantidade de besteira que as pessoas falam sobre fundos imobiliários na internet. A pessoa, não estou falando da pessoa física não, porque esse não tem obrigação
nenhuma de conhecer o produto. Eu fico de cara com profissionais de investimentos, pseudo-profissionais de investimentos, aqueles que se dizem, mas não têm certificação financeira nenhuma, né? A CVM exige que você tenha certificação financeira para atuar na área de investimento, muita gente simplesmente não tem, está por aí fazendo recomendação, é um excelente dançarino de rede social, faz excelentes posts, lacração, eu mesmo sigo alguns deles para aprender sobre marketing, mas eles falam coisas que não tem nada a ver. Fundo imobiliário mal consegue rebater a inflação, vou mostrar para vocês que sim. Fundo imobiliário, patrimônio e fundo imobiliário não cresce, então é melhor você construir patrimônio é outra coisa, para depois ir para fundo imobiliário. E por aí vai, é uma besteira atrás da outra. Quando a pessoa é profissional de investimento, eu parto do princípio que ele está de má fé, porque ele tem obrigação de conhecer o produto, e se ele não conhecer, ele tem meios para acessar quem conhece e para buscar informações em bases de dados profissionais, para fazer pesquisa de uma maneira profissional e trazer uma informação correta. Se ele não traz porque ele não quer, porque ele não foi atrás, por preguiça, por desinteresse, a minha opinião é que ele está agindo de má fé. E o investidor que investe com o coração, não com o cérebro, ele cai nessa. Outra coisa que eu fico indignado de vendo é as pessoas misturando os assuntos, né? Pô, claro que a gente está insatisfeito com a condição do país, etc. Mas vamos tentar não misturar investimento com meter o pau no candidato A ou B, ou no presidente A, B, ou no ministro A ou B, porque isso acaba fugindo um pouco do assunto. Cara, pensa o seguinte, eu não estou dizendo que eu gosto do candidato A ou do candidato B, não. E sim, política vai afetar muito investimento, afeta a vida da gente como um todo. Mas quando você resolve investir, você decide arriscar, você decide correr risco para multiplicar seu patrimônio. E se você decide investir pelo longo prazo, você precisa ter em mente que você vai atravessar diversos cenários ao longo da sua vida de investidor. Não vai ter só o cara que você quer governando o país. Isso vai sendo alternado de tempos em tempos. Então você não tem surpresa nenhuma que juros vai subir, que juros vai cair, que inflação vai subir, que inflação vai cair. E se seu portfólio não está preparado para isso, por negligência sua, a culpa é sua. Então você precisa adequar o seu portfólio de investimento para isso, tá bom? Danilo, faz sentido ter fundo imobiliário? O que é que eu devo fazer com os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira? Pessoal, antes de eu evoluir aqui, eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu estou sempre fazendo post em rede social e muita gente posta, tenta rebater as coisas que eu falo, como se eu tivesse interesse em defender fundos imobiliários, né? Hoje eu sou sócio de uma consultoria de investimentos, que é a Ticker, onde a gente ajuda você a investir, a gente pega na sua mão e leva você até os seus objetivos financeiros. Na consultoria a gente atende clientes que têm mais de 300 mil reais para investir em tudo, tá? Eu não ganho mais se você investir em fundo imobiliário. Se você não quiser ter nenhum fundo imobiliário na sua carteira, quiser investir só em renda fixa, quiser só mandar o seu dinheiro todo para fora, eu ganho igual, não muda nada na minha vida. Mas eu sou um analista especialista em fundos imobiliários. Então eu falo publicamente mais sobre fundo imobiliário na internet. Se eu fosse médico ortopedista, eu falaria mais da saúde dos ossos, tá? Mas nesse caso, fazendo uma analogia, eu seria o dono de um hospital, sócio de um hospital, onde atende todas as especialidades. Então, para mim, se você vai se consultar comigo para ver um problema no teu joelho, ou se você vai passar no cardiologista, ou se você vai passar no neurologista, para mim não faz a menor diferença. Então, eu não tenho interesse que você invista somente em fundo imobiliário. E o meu cliente, hoje eu não atendo cliente de consultoria diretamente, tá? Mas os meus clientes, hoje eu mandei um áudio, inclusive, para minha base de consultores. Se o Danilo estivesse atendendo diretamente ali na consultoria hoje, o meu cliente de consultoria que tivesse muito perfil teria de 20% a 30% no máximo na carteira dele, fundos imobiliários. Porque todo o resto eu preciso alocar em outros produtos para atingir os demais objetivos financeiros daquele cliente. Ninguém tem só um objetivo financeiro e só fundo imobiliário não resolve todos eles. Então esse meu cliente precisa ter renda fixa, ele precisa dolarizar sim uma parte do seu patrimônio, pelo menos uns 20%, pelo menos do patrimônio. Ele pode investir em ações no Brasil, no exterior, renda fixa no Brasil, no exterior e por aí vai. Então para eu adequar um portfólio para esse cliente, eu não posso ter muito mais do que isso em fundo imobiliário, beleza? Ainda assim, eu entendo que fundo imobiliário faz sentido para a maioria dos investidores, com foco no longo prazo. Por quê? Primeiro, pelos dividendos mensais. Cair renda na sua conta todos os meses é muito bom.
A vida do investidor não é um conto de fadas que muito influência de finanças prega aí na internet, principalmente aqueles de 40 anos que moram com os pais, que não têm filhos e que a mesada dele é fixa, né? Ele não tem noção que as despesas de uma pessoa variam todos os meses. É você precisar vacinar o filho fica doente, tem festinha de aniversário na escola, é matrícula, é começo do ano, né? Agora tem IPTU para pagar, daqui a pouco tem PVA, etc. Cara, as despesas variam. Então, quem vem pregando essa ideia de invista pelo menos 20% do seu patrimônio, ou divida 30% para moradia, X% para não sei o quê, meu, esse cara vive em Nárnia, ele vive no mundo mágico da imaginação dele, tá? Ele tá querendo falar qualquer coisa e aí ele vem com essa teoria que não funciona na prática para quase ninguém, tá? Então, ter renda regular, ter parte do seu portfólio gerando renda regular para você é muito bom. Por quê? Primeiro, aquele mês que você não consegue investir, você reinveste ali os dividendos, aonde você quiser sem precisar vender nada, né? Quando você vende, você vai pagar imposto. Então você vai adequar ali os dividendos e colocar onde você quiser. E se você tiver muito mais apertado, você pode temporariamente, o ideal é que você não faça isso muito tempo, porque você vai prejudicar a sua construção patrimonial, você pode usar aquele fluxo de dividendos para pagar suas contas daquele mês, para ajudar a pagar suas contas daquele mês. Isso é muito legal para quem tem um salário que varia, né? Pô, o cara é médico, ele não ganha a mesma coisa todo mês. O cara é taxista, ele não ganha a mesma coisa todo mês. O cara é advogado, ele não ganha a mesma coisa todo mês. O cara é vendedor, não ganha a mesma coisa todo mês. Então, se o salário varia, vai ter mês que você vai passar apertado, que você não vai fechar suas contas. Que bom seria se parte do meu portfólio de investimento estiver gerando uma renda regular para que eu possa simplesmente consumir os dividendos naquele mês, né? E fundo imobiliário permite isso. Então, eu acho uma ferramenta fantástica para o planejamento financeiro pessoal de uma pessoa real e não daquele cara que só existe no mundo mágico da imaginação de alguns educadores financeiros, tá? Então, para uma pessoa real, isso é fantástico, beleza? E observem aí na imagem, ele nos permite construir patrimônio. Olha como o patrimônio de fundos imobiliários cresce ao longo do tempo. Não cresce em zigue-zague, não cresce em linha reta, ele cresce em zigue-zague. Então ele permite uma construção patrimonial ao longo do tempo. Isso é muito legal. Esse gráfico especificamente, eu comparei os fundos imobiliários, eu reduzi o rendimento total, o retorno total dos fundos imobiliários em 10%, tentando fazer uma simulação próxima aí do que seria no pior cenário. Eu acho que a gente não chega no pior cenário da cobrança aí dos novos impostos, tá? Lembrando que quando eu faço essa simulação, eu acabo descontando também dos dividendos e os dividendos continuam isentos, ou seja, eu fui muito conservador. Olha na comparação com o CDI, como o fundo imobiliário anda muito em linha com o CDI tributado em 15%. O CDI é tributado em 15%, tá? Então eu fiz esse desconto ali do CDI. A sua carteira de fundo imobiliário precisa performar, a sua parte do seu portfólio amplamente diversificado precisa performar acima do CDI. Tem que performar acima do CDI, beleza? Então, aqui eu fiz uma simulação mostrando que ele anda em linha com o CDI, o IFIX anda em linha com o CDI, mas você não tem que andar junto com o IFIX. Você está andando junto com o IFIX, o seu rendimento está medíocre. Qualquer carteira montada por qualquer profissional vai performar acima do IFIX. Se a sua não está performando, está errado. E ele tem ganho real versus o IPCA, e comparei com o IPCA também. O IPCA é a última linha do gráfico ali, depois vocês dão um print mais um aí para ver. Se você estiver vendo no YouTube, você não está vendo num formato muito bom, porque eu gravei esse vídeo para o Instagram, tá? Depois vocês vão lá no Instagram, @DaniloGbartos, já me sigam por lá também e assistam aí com um pouco mais de qualidade esse vídeo. Mas olha só, bateu o IPCA, mostra que ele traz ganho real no longo prazo. E tem muita gente falando besteira na internet, agindo de má fé, é um charlatão de plantão, se é profissional de investimento, falando que os fundos imobiliários mal batem a inflação. Obviamente você tem que medir no prazo adequado, que é 7 a 10 anos para frente, e não no prazo que você chuta ou no prazo que você escolheu porque você quer fazer a sua lacraçãozinha meia boca na internet, beleza? Então é isso, tá? Faz sentido, para concluir isso aqui, na minha visão, ter fundos imobiliários para a maioria dos investidores por essa razão. Agora, é claro que é um ativo negociado em bolsa de valores, ativo negociado em bolsa de valores, como vocês viram no gráfico, não cresce em linha reta, cresce em zigue-zague.
Se você não tem muito estômago para isso, a sua alocação em renda variável de uma maneira geral tem que ser pequena, mas se você tem estômago, pode ser um pouco maior, beleza? As pessoas investem errado em fundos imobiliários e aí não vão ter performance mesmo. Investem errado como? Investem errado por quê? Bom, eles investem errado porque criam expectativa de prazo inadequado, tá? Não põe na cabeça que é só uma fatia do seu portfólio amplamente diversificado com foco no longo prazo. Investem errado porque não diversificam o portfólio, não diversificam direito em fundos imobiliários, não diversificam direito em diversas classes de ativos. É assim que se investe direito. Então, se você não está fazendo isso, você está fazendo de maneira errada, tá? As pessoas investem errado porque elas buscam dicas de investimento na internet. Galera, eu estou falando com vocês aqui na internet, mas eu sou um profissional de investimento, eu presto um serviço. Isso não é uma ONG, eu não venho na internet dizendo que você deve investir. A gente fala na internet dos ativos que dão mais curtida, like, visualização, compartilhamento, etc. E a carteira é entregue através de um serviço. Então, se você está buscando dica do que investir na internet, você vai quebrar a sua cara. Não ache que ninguém está na internet dizendo para você no que você vai investir. É óbvio que não. E depois indo fazer Uber para pagar as contas dele, né? Ele está passando no que você deve investir através de um serviço. Então, ou você estuda pra caramba para chegar a essa conclusão que o analista ali tá, ou o consultor de investimento está chegando, se dedicando exclusivamente àquilo, ou você contrata um serviço profissional. Essa é a realidade. Tá? Se você está começando, etc., tem diversos serviços acessíveis, tem assinaturas, etc., mas a partir do momento que você vai construindo patrimônio, é bom você cair na real, cara. Você não vai dar aquela scrolladinha no teu celular na hora do almoço lá no escritório, entre uma consulta e outra, se você é médico ou dentista, e achar que você vai fazer um baita investimento, porque você não vai, cara. Você não vai. Você vai quebrar a cara, você vai se frustrar, beleza? O que fazer com o portfólio de investimento fundo imobiliário que você tem hoje? Cara, baseado no que eu comentei aqui nesse vídeo, faz uma reflexão se faz sentido para você ter parte do seu portfólio gerando renda, gerando dividendo de maneira regular, de tal forma que o patrimônio cresça no longo prazo. Se faz sentido para você ter fundo imobiliário. Talvez o tamanho da exposição esteja inadequado, talvez os ativos que você comprou sejam belas porcarias porque você pegou dica na internet, tá? Então reflita sobre isso. O que você não deve fazer é vender desesperadamente, beleza? Não venda desesperadamente. Se você vende, você está vendendo para alguém e essa pessoa está sendo mais racional do que você. Essa pessoa está aproveitando para comprar patrimônio barato. Os fundos imobiliários estão muito baratos, principalmente pelo ciclo aí de alta dos juros. Então, o momento atual é muito bom para construir patrimônio. Não crie essa mentalidade real. Ah, eu vou buscar algo que não seja tributado. As regras mudam o tempo inteiro. Fundo imobiliário nasceu tributado, ganhou isenção em 2005 com Lula. Agora, se você vai para outro ativo, vou para ações porque os dividendos de ações não são tributados. Bom, se fundo imobiliário também não são. E ação, empresa é tributada, a empresa paga imposto pra cacete, aqui no Brasil e fora do Brasil. Vou para renda fixa, cara, a grande maioria dos produtos de renda fixa são tributados. E os que não são podem mudar aí com uma canetada do dia para noite. Irão mudar em algum momento, com certeza, as coisas mudam o tempo inteiro. Se você investe em imóvel diretamente, além de você estar imobilizando o teu patrimônio, muito capital, né, em um ativo só, com baixa liquidez, você é tributado, você tem que pagar imposto em imóvel. Então não tem para onde correr. A solução para quem constrói patrimônio ao longo do tempo, e as pessoas inteligentes constroem, quem ganha dinheiro constrói, quem é bem assessorado constrói, é a diversificação de portfólio, beleza? Não caiam nessa ilusão. Qual é o melhor investimento? Porra, isso não existe, cara. Pô, depois de tudo que eu falei, se você estiver pensando nisso ainda, é portfólio diversificado, renda fixa, ativo dolarizado. Para quem tem perfil de renda variável, ações, fundos imobiliários no Brasil e no exterior. É assim que se investe de maneira correta, beleza? Tá, o seguinte, a minha consultoria de investimento tá dando para você de presente uma reunião gratuita. Reunião, não é um bate-papo via WhatsApp onde você vai mandar print e o cara vai te mandar uma resposta meia boca. É uma reunião frente a frente, online, com um consultor de investimento nosso, onde ele vai conversar com você com mais calma, isso que eu passei aqui no vídeo. Estratégia para construção de patrimônio e renda no Brasil, no exterior, de graça. Essa reunião, primeira reunião, é gratuita, é 100% gratuita. Você senta com o cara, ele conversa com você sobre construir patrimônio no Brasil e no exterior,
de maneira gratuita sobre estratégias para você fazer isso de acordo com a sua realidade, que é diferente da realidade do vizinho, do amigo, etc. E ele dá uma segunda opinião sobre a estratégia que você está usando no momento. Ele vai falar onde você está fazendo cagada na sua carteira nesse momento. Falando em português claro aqui, tá? Isso está disponível para pessoas que têm mais de 300 mil reais investidos em qualquer coisa, no banco ou na corretora, que são os clientes que a gente atende na nossa consultoria de investimento. Então, presta atenção, se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram é só comentar consultoria aqui embaixo, que automaticamente você vai receber as instruções do seu direct. Se você tiver assistido esse vídeo em outra plataforma, vá até o Instagram e comente consultoria debaixo desse vídeo, que aí você vai receber as informações, ou você me chama no direct lá do meu Instagram, ou do Twitter, ou da rede social que você quiser, tá? Não nos comentários, me chama no direct, e aí troca uma ideia comigo, que eu encaminho você. Você me ajuda seguindo nas redes sociais, @DaniloGBastos, Instagram, Twitter, né, atual X, antigo Twitter, no YouTube, tá? Curte esse vídeo, compartilha nos seus grupos aí para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. E pessoal, cara, agradeça ao seu coração e transfira o controle dos seus investimentos a partir de agora para o seu cérebro. Senão você vai passar a vida inteira fazendo besteira, a vida inteira desconfortável, a vida inteira desesperado e não vai construir patrimônio, e não vai construir renda, e vai ver as pessoas mais racionais do seu lado fazendo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.